A história da humanidade está cheia de enigmas que até hoje desafiam nossa compreensão. Ao redor do mundo, arqueólogos e pesquisadores se deparam com artefatos, estruturas e descobertas que parecem não fazer sentido, questionando tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. De gigantescas estruturas construídas com precisão inexplicável a artefatos que não deveriam existir, a arqueologia ainda guarda muitos mistérios. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 desses mistérios arqueológicos que permanecem sem explicação. Prepare-se para viajar no tempo e explorar os segredos que o passado ainda esconde. As linhas de Nazca. No deserto de Nazca, no Peru, existem gigantescas linhas e figuras traçadas no solo que só podem ser completamente vistas de um ponto de vista aéreo. Esses desenhos, que incluem formas de animais, figuras geométricas e até seres humanos, são conhecidos como as linhas de Nazca. Elas têm mais de 2.000 anos e foram feitas pelo povo Nazca, mas até hoje ninguém sabe com certeza para que serviam. A principal questão é: como os antigos habitantes dessa região, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram criar figuras tão precisas em uma escala tão grande? Algumas teorias sugerem que poderiam ser pistas para os deuses, ou símbolos de rituais astronômicos. No entanto, a verdade ainda permanece um mistério. Seriam apenas desenhos artísticos, ou algo muito mais complexo e com um propósito que ainda não entendemos? A Pedra de Ica. Outro mistério arqueológico vem de uma região do Peru, onde foram encontradas pedras chamadas Pedras de Ica. Essas pedras, que datam de milhares de anos atrás, estão cobertas com intrincados desenhos, muitos dos quais mostram figuras humanas interagindo com dinossauros. Isso levanta uma pergunta impossível: como pessoas da antiguidade poderiam ter retratado dinossauros se esses animais foram extintos milhões de anos antes do surgimento da civilização humana? Embora algumas pedras sejam consideradas falsificações modernas, muitos acreditam que as pedras são autênticas e que a história da evolução humana e dos dinossauros pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Seriam essas pedras uma prova de uma civilização perdida, que existia muito antes de qualquer outro registro histórico? Ou é apenas um artefato estranho sem explicação? O Antikythera, o computador antigo. Em 1901, mergulhadores em uma antiga cidade submersa, perto da ilha de Antikythera, na Grécia, encontraram um objeto estranho, coberto por incrustações marinhas. O que parecia ser apenas uma peça de metal oxidado, revelou-se muito mais complexo. O Antikythera é considerado o computador mais antigo do mundo. Com mais de 2.000 anos, o dispositivo era uma espécie de mecanismo analógico usado para calcular movimentos astronômicos e, provavelmente, para prever eventos como eclipses e alinhamentos planetários. A questão que persiste até hoje é: como uma civilização tão antiga tinha o conhecimento para criar uma máquina tão avançada? O Antikythera contém engrenagens, rodas dentadas e mecanismos complexos que lembram tecnologias do Renascimento, mas foi criado muito antes. Isso desafia a nossa visão de progresso tecnológico e nos leva a perguntar: existiam civilizações avançadas muito antes do que imaginamos? As pirâmides do Egito. Como foram construídas? As pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, são uma das maiores maravilhas arquitetônicas da história. Mas o mistério sobre como foram construídas ainda persiste. Embora existam várias teorias, desde rampas simples até métodos mais complexos envolvendo ferramentas e técnicas que perdemos com o tempo, ninguém sabe ao certo como os egípcios conseguiram mover pedras de até 80 toneladas e empilhá-las com tanta precisão sem a ajuda de tecnologia moderna. O mais impressionante é que a construção das pirâmides aconteceu há cerca de 4.500 anos, e até hoje os pesquisadores não conseguem reproduzir as técnicas usadas pelos antigos egípcios. Como uma civilização tão antiga, sem o uso de máquinas, conseguiu construir essas gigantescas estruturas com tanta perfeição? A resposta ainda é um dos maiores enigmas da arqueologia.
As estátuas de Easter Island, Moais. Como foram transportadas? A Ilha de Páscoa, no Pacífico, é famosa pelas misteriosas estátuas conhecidas como Moais. Estas enormes figuras, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando várias toneladas, foram esculpidas entre os séculos 13 e 16 pelo povo Rapa Nui. Mas o grande mistério que persiste é como essas estátuas, que foram esculpidas em uma pedreira isolada, foram transportadas até seus destinos, espalhados por toda a ilha? Existem várias teorias sobre o transporte dessas estátuas, desde a ideia de que elas foram andando, movidas por um sistema de cordas e balanceamento, até teorias envolvendo forças externas ou ainda mais misteriosas. Porém, a verdade é que ninguém sabe exatamente como esse feito foi realizado. O que se sabe é que até hoje nenhuma explicação plausível foi completamente aceita, tornando esse mais um mistério arqueológico de proporções monumentais. Esses são apenas alguns dos muitos mistérios arqueológicos que desafiam nosso entendimento da história. Será que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente aconteceu no passado? O que essas descobertas têm em comum é que elas mostram que, embora possamos ter desvendado muitas partes da nossa história, ainda há uma grande quantidade de segredos escondidos esperando para ser revelados. E você, qual desses mistérios acha mais intrigante? Ou talvez você conheça outros mistérios arqueológicos que ainda não foram desvendados? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por assistir e até a próxima!